Olá, pessoal, boa noite. Professor Nonato Santos passando aqui para trazer informações referente ao nosso conhecimento, à nossa experiência por mais de 40 anos no sistema de injeção diesel, seja eletrônico, semieletrônico, seja mecânico, a parte de motores diesel. Nesta terça começa, que é mais um compromisso que nós temos para com vocês, de toda terça estarmos aqui compartilhando esse conhecimento. Então, eu quero pedir para você que esteja aí conectado no nosso chat, que deixe o seu nome, a cidade a qual você está conectado, é muito importante para nós. E não esqueça de deixar o seu like, pessoal. O seu like é muito importante. Compartilhe esse vídeo, esse nosso canal para os amigos, para os familiares, para os clientes, enfim, para que o nosso trabalho possa atingir mais e mais profissionais e nós possamos, sem dúvida nenhuma, deixar aqui o nosso legado, ok? Então, e você que ainda não se inscreveu no Instagram, @prof.professornonato.santos, lá nós colocamos informações que são importantes e relevantes da nossa trajetória aqui como profissional, ok? Mais uma vez, boa noite a todos. Não esqueça de pegar sua caneta, seu caderno de anotações, porque sempre trazemos informações que, com certeza, vai lhe ajudar no dia a dia. Nós temos tido relato assim, de profissionais que esse nosso conteúdo, essa nossa iniciativa tem impactado a vida de muitos profissionais, ok? E muitos me perguntam, mestre, como é que está a sua agenda? Estamos finalizando o ano, basicamente estamos no último mês do ano, nos preparando aí para a passagem de Natal, passagem de ano, isso é muito importante, né? E olhar para trás e ver a trajetória que nós já fizemos, ok? Veja, nossa agenda, finalizando dezembro, estaremos no dia 5 a 7, na semana de 5 a 7 de dezembro, nós estaremos em Recife ministrando o curso de Diagnóstico e Sistema de Injeção Diesel como Rei. Este curso, ele é sobre sistema de injeção diesel como Rei. Não importa qual sistema, qual fabricante, qual aplicação, se é leve, médio, pesado, ou seja, nós estamos dando a base para você, ou a parte conceitual que vai fortalecer o seu conhecimento para você navegar neste segmento de diagnóstico com confiança, com credibilidade e, sem dúvida nenhuma, ganhando menos tempo. Então, neste curso, nós fazemos práticas, tanto em leves como pesados, geralmente o pessoal que define qual é o tipo de veículo que quer. Mas lembre-se, o treinamento é sobre sistema diagnóstico de sistema de injeção diesel como Rei, não importa qual seja a aplicação, ok? São bastante práticos, vamos usar multímetro, usamos medidor de retorno, maleta de manômetro, osciloscópio, que é uma coisa importante, e aprendemos a diagnosticar sensores e atuadores, ok? Então aí está, são últimas vagas, pessoal, corra, ok? E quinta-feira agora eu viajo para Recife já para iniciarmos essa temporada de 2 semanas, basicamente 2 semanas em Recife. E na semana de 12 a 14 de dezembro, finalizamos as nossas atividades em Caruaru, em Pernambuco, ok? Primeiro em Recife e depois em Caruaru. Aonde nós vamos fazer o curso, ministrar o curso de reparação de injetores, toda a família Denso, toda a família Delphi, toda a família Siemens, Caterpillar C4, C6. Então, bastante prático, com procedimentos de medição, ajuste, calibração dos injetores, ou seja, mão na massa, pessoal, mão na massa, usando ferramentas, usando base magnética, relógio comparador, bancada de teste, sabendo avaliar. Últimas vagas, corra, se inscrevam, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, aí está o QR Code, aí está o telefone para contato e fale com a nossa equipe, ok? Então, essas 2 semanas, para finalizar, estaremos no estado de Pernambuco, nessas 2 cidades, Recife e Caruaru, ok? Muito bem, pessoal. Toda terça nós trazemos um tema,
né? E esse tema, ele está justamente focado naquilo que nós chamamos de, veja, nós chamamos de informações técnicas importantes para o nosso dia a dia, que auxiliam. E uma das coisas que o advindo da tecnologia, das normas Euro 6, nós temos aí a válvula EGR. A válvula EGR. Gente, a válvula EGR é um componente que tem a função, né, tanto na fase fria como na fase aquecida, de realizar a recirculação dos gases de escape. Na fase fria, ela tem um trocador de calor, onde permite o líquido sistema de arrefecimento passar e trocar calor para que o motor atinja a sua temperatura mais rápido possível. E eu sempre pergunto, você sabe qual é a temperatura de referência que a engenharia usa para considerar o motor frio e o motor aquecido? Você sabe qual é? Então, nós temos aí, olha, 60 graus, pessoal. 60 graus. Então, ela pode entrar na fase fria? Sim, na fase fria. Então, na fase fria, nós temos aí o motor trabalhando abaixo de 60 graus, e aí ela vai aquecer através da recirculação dos gases de escape, fazer com que o motor atinja a temperatura mais rápido possível. E na fase aquecida, para N ou X, saindo de torque para potência, toda vez que a temperatura na câmara de combustão atinge 1.400 graus centígrados, igual ou maior que esse valor, nós temos aí a união, a fusão do sensor de NOx, sensor de NOx é que vai acusar na saída quando o sistema é Euro 6. Mas nós temos aí o nitrogênio se fundindo com a molécula de oxigênio. Tá? Então, toda vez que a temperatura chega igual ou maior que 1.400 graus centígrados, nós temos então a parte de fusão dessas duas moléculas. Nitrogênio se fundindo com a molécula de oxigênio, formando o óxido nitroso ou óxido nitrogênio, como queira denominar, NOx. E aí nós temos justamente o sistema Arla, que vai trabalhar para separar o casalzinho, né, que vai saindo pelo escape. Mas vamos falar de válvula EGR. A válvula EGR ela vai ter uma eficiência de aproximadamente 25% de redução dos gases de escape. Por quê? Porque quando a temperatura chega na câmara de combustão a 1.400 graus centígrados, a pergunta é: como é que o módulo sabe que a temperatura na câmara de combustão está maior ou igual a 1.400 graus centígrados? Tá. Pergunte para o colega do seu lado. Pergunte aí para o chat. Pergunte aí no chat. Se você tem um colega do seu lado aí assistindo, pergunte para ele. Escuta, como é que o módulo reconhece que a temperatura dentro da câmara de combustão chegou em 1.400 graus centígrados? Já responderam? Ok? Através do sensor de temperatura do líquido refrigerante. Então, quando a temperatura da água passa, do líquido refrigerante passa de 110 graus centígrados, de 100 para 110 graus centígrados, automaticamente esse sensor de temperatura informa um módulo. E o módulo sabe que a temperatura na câmara de combustão está muito alta. Por isso que a temperatura dissipada no líquido de arrefecimento chega a esses valores. E aí o módulo pergunta para o pedal do acelerador: que regime de trabalho está o motor? Full, todo acelerado. Ok. Aí pergunta a temperatura. Tá, ok. Então vai tomar a decisão de fazer com que a válvula EGR seja modulada e recircule os gases de escape para admissão, para baixar essa temperatura de 1.400, esfriar, dar uma esfriada, porque os gases inertes ocupam o espaço, e ocupando o espaço, os gases inertes vão impedir que toda a totalidade do diesel queime, a temperatura baixa, e eu tenho a redução de NOx.
Porque um dos pontos importantes, vamos revisar qual é a temperatura em que começa a molécula de nitrogênio N2 se fundir com a molécula de oxigênio O2, ok? Então vamos lá. Vamos escrever então, né? Vamos escrever 1400. Então, olha só que coisa interessante. Antigamente nós tínhamos a válvula EGR sendo comandada pneumaticamente. Então, a válvula de recirculação dos gases de escape, pneumaticamente. Então, nós tínhamos aqui a bomba de vácuo, porque nós precisávamos que a bomba de vácuo gerasse um vácuo, uma intensidade de vácuo via C, e esta válvula, através de um sinal PWM, ok, qual a intensidade de vácuo que existia na época? Menos 0,8, que ainda existia na época, não, que ainda existe, menos 0,8 a menos 1. Isso aqui é gerado pela bomba de vácuo. E nós temos aqui a válvula eletromagnética, trabalha com sinal PWM. Para quê? Para que a intensidade de vácuo neste lado pudesse mudar a membrana e articular a passagem dos gases de escape para a admissão, recirculando. Muito bem. Este é o princípio que nós chamamos eletropneumático, ou seja, o módulo é que tem controle através de uma bomba, através do controle de vácuo, gerado por uma bomba de vácuo. Então, era necessário ter uma bomba de vácuo. Acontece que, para as normas de emissões Euro 6, essa reação não é tão eficiente, não é tão rápida. Nós sabemos que esta válvula aqui, a EGR, ela trabalha na fase fria para evitar monóxido de carbono, ou seja, para evitar CO e CO2. Olha aí, CO é CO2, ok? Na fase fria, Ok? Então, qual é a característica dessa válvula? Ela tem um trocador de calor. Tem um trocador de calor. Então, ela possui um trocador ok? De calor. Trocador de calor. Perfeito? Trocador de calor. Então, aonde o sistema de arrefecimento trabalha, e aí você tinha esse comportamento. Mas a live de hoje, nós estamos falando de motor de passo. A live de hoje, nós estamos falando como diagnosticar um motor de passo, ok, em sistemas eletrônicos, principalmente número 6. E ora, nós estamos falando de válvula EGR, mas este procedimento que nós vamos ensinar é para todas, é para TBI, para borboleta de aceleração, ok? Para o coletor de geometria variável, para a válvula EGR, para o tubo de geometria variável, enfim, você tem aí um comportamento aonde você há característico do motor de passo. Perfeito? Então vamos lá, vamos entender certas coisas para nós podermos compreender melhor isso aí. Então, a válvula EGR, se ela não estiver muito bem ajustada, ela vai causar carbonização. Ela vai causar carbonização no sistema. Por quê? Porque parte dela está ligada aos gases de escape, ó. Olha aqui, ó. Parte dela está ligada aos gases de escape, e dos gases de escape vai para a admissão. Então, escape, admissão. E olha, se vai para a admissão, nas formações, nas acelerações e desacelerações, você tem um fluxo desses gases no coletor de admissão. Por isso que muitas das vezes nós pegamos veículos com o coletor de admissão
todo cheio de carbonização. Então, é importante que o controle mecânico de abertura da válvula seja compatível com a quantidade de gases inertes que vão passar, independente que seja na fase fria ou na fase aquecida. A fase aquecida é para NOx. Então, ó, olha aqui. Vou colocar de outra cor. Fase. A fase aquecida vai para NOx. Olha que coisa interessante. A fase aquecida vai para NOx. Ah, ok? Vamos escrever um pouquinho mais embaixo aqui. Ah, NOx. Então, vejam que a válvula EGR aqui, ó, ela trabalha na fase fria e também na fase aquecida, conforme nós comentamos aqui, na fase aquecida, perfeito? Isso é interessante. Por que na fase aquecida? Quando a temperatura for maior ou igual a 1.400 graus centígrados. 1.400 graus centígrados. Simples assim, ok? Simples assim. Então, o que acontece? Nós temos esse comportamento que permite você entender a válvula EGR. Perfeito. Agora, olha só. Mas nós não queremos falar da válvula EGR a nível de motor de passo. Então, nós sabemos que a válvula EGR trabalha na fase fria, e aqui está, fase fria, enquanto a temperatura está abaixo de 60 graus centígrados, fase fria. Igual ou maior a 1.400 graus centígrados, fase aquecida. Onde nós temos aqui NOx e na fase fria monóxido de dióxido de carbono. Muito bem. Olha aí, agora que coisa interessante. Opa! Aí está o motor de passo funcionando. Você viu? O motor de passo está funcionando. Ok, o motor de passo está funcionando. Beleza. Então, olha o motor de passo, veja bem, ele está ok? Então, como é que funciona? Primeiramente, o motor de passo, ele tem que girar tanto no sentido horário, então vamos colocar aqui, ele tem que girar no sentido horário, ok? Horário, vamos considerar aqui horário, e o quê? Horário. Ou seja, para a direita ou para a esquerda. É claro que a animação aqui está girando só no sentido. Mas você pode perceber aí que ele faz a inversão de polaridade. Ele está girando para lá. Então, o que eu preciso para mudar a polaridade? Preciso mudar o sentido de alimentação. Olha aqui, olha, para esse motor poder girar aqui, olha, eu preciso ter o quê? Polaridades, positiva e negativa de um lado, positivo e negativo do outro lado. Então, eu vou mudando a polaridade das bobinas. Mas, mestre, qual é a tensão de alimentação? 12 volts. Só que não é um sentido somente de alimentar com 12 volts e ter sentido de rotação. Como é que eu vou? Eu preciso controlar a velocidade. Então, quais são os fatores que eu tenho que controlar? A velocidade, da rotação, e eu preciso controlar o sentido da rotação.
eu preciso... Agora, como é que nós vamos fazer isto? Bom, através de um sinal, veja bem, PWM, através de um sinal PWM. O que quer dizer um sinal PWM? Pulse Width Modulation, ou seja, um pulso com largura modulada. Perfeito? Então, quem é que vai mandar a alimentação? Olha que coisa interessante. Quem vai mandar a alimentação? Deixa eu fazer aqui essa primeira aqui. Isso. Quem vai primeiramente mandar, ok? É o módulo. Então, eu vou desenhar um módulo bem aqui, ó. A ECU. A unidade de controle eletrônico. Perfeito? A unidade de controle eletrônico. Perfeito. Agora, veja, se o módulo vai mandar um sinal PWM, olha que coisa interessante. Eu vou pegar aqui nessa bobina aqui, ó. Pegar somente nessa bobina para você entender. Ok? Vejam que o meu motor está variando, então quando eu vou repelindo ele, ó, dependendo onde eu alimento a bobina, ele vai girar para um fator. Então, o sinal PWM, digamos que eu estou mandando aqui, ó, alimentação aqui, ó. Estou mandando PWM. Ok? Então, vamos tirar aqui. Isso, tirar aqui a alimentação. Então, eu vou colocar por aqui. Então, vamos começar por aqui. Eu vou mandar um sinal PWM. O fechamento do sinal PWM pelo negativo. E nós vamos mandar 12 volts. Vou pegar aqui, ó. 12 volts aqui, ó. 12 volts aqui. Então, dentro do módulo, nós temos o fechamento negativo para que a largura e o pulso possam determinar a velocidade pela largura de pulso. Então, quando nós falamos largura de pulso, nós estamos falando isso aqui, ó. Essa largura de pulso. Perfeito. Então, eu tenho uma largura de pulso, quanto maior a largura de pulso, maior a corrente, mais giro, maior a rotação. Mas eu preciso fazer a inversão de movimento. Para me fazer a inversão de movimento, nós temos que mudar a polaridade. Então, o módulo vai tirar agora, olha, eu vou apagar aqui, ó. O módulo vai tirar esse positivo aqui e vai inverter. Ele vai mandar aqui os 12 volts e aqui o sinal PWM. Agora, nós vamos ter uma inversão de movimento. A largura de pulso determina, e a mudança de polaridade aqui nas bobinas determina o sentido de giro. Ora, mas como é que o módulo vai saber, por exemplo, que o motor está se movendo? Porque o motor de passo ele tem um giro pequeno, ele tem uma velocidade angular pequena, com uma velocidade maior ou menor de acordo com o sinal PWM. Acontece que o módulo precisa de um sensor da posição, que está aqui, ó. Olha, você percebe que aqui, essa aplicação está aqui em cima. Tem um potenciômetro. Por quê? Porque o quanto a válvula vai abrir aqui vai depender do movimento do motor de passo. Mais ou menos. Então, o módulo precisa saber qual é a posição. Por exemplo, esse aqui é da Toro. Ó, da Toro. Então, vamos lá. Aqui em cima, eu vou fazer com uma outra cor, só para poder a gente ter uma visão melhor. Então, olha, aqui em cima, nós temos um potenciômetro. Fazer assim. Esse potenciômetro. Então, o potenciômetro, ele tem, olha, ele tem
Ok? Isso aqui é um potenciômetro. Então, nós temos, de um lado da polaridade, 5 volts, 5 volts, 5 volts, negativo, vou colocar do meio sendo o sinal. E o sinal. Então, significa dizer que quando o motor de passo girar para uma posição, por exemplo, liguei a chave, o motor está na fase fria. Ora, se o motor está na fase fria, o que acontece é que eu vou precisar um módulo, se a temperatura está abaixo de 60 graus centígrados, o módulo vai precisar usar a válvula EGR. Então, o que vai acontecer? O motor de passo, ele vai indicar o quanto está se movendo. Então, quando eu ligo a chave, ok, quando eu ligo a chave, olha que coisa interessante. Ele tem que estar marcando em torno aqui, ó, de sinal 0,5 volts. Isso depende da calibração de cada um. Estou colocando 0,5 volts. Então, o módulo alimentou com positivo e recebeu de sinal 0,5 volts. Olha aqui. Quando eu ligar a chave, o motor está parado. Eu venho com o meu multímetro e coloco a pinça positiva do multímetro aqui. O negativo do multímetro está numa massa confiável. Na hora que eu ligo a chave, que o sensor de temperatura informa, automaticamente o módulo manda o sinal PWM para poder essa agulha, esta ser liberada, esse disco liberar, e aí as gases poder sair, ok? Para o coletor de admissão. Ora, na fase fria, o curso é muito pequeno, então significa dizer que eu tenho um sinal, o módulo sabe, quando chegar em 0,6, 0,6 a 0,8 volts, na fase fria, a válvula está aberta. Quando eu desligo a chave, o sistema para, o motor de passo volta para a posição normal, e aí a tensão que eu vou ler é 0,5. Então, como é que eu checo, então? Como é que eu verifico? Como é que eu analiso a válvula EGR? Simples. O motor está parado, deixo esfriar, a temperatura dele baixar abaixo de 60 graus centígrados. Na hora que eu ligo a chave, o motor se prepara para a partida e para a fase fria. As velas aquecedoras vão ligar, a válvula EGR vai se modular, então essa modulação no sinal PWM vai posicionar justamente isso aqui, ó. Ou seja, se na fase fria a válvula EGR não entrar, ela tem um trocador de calor? Tem. Ela não entrou na fase fria, ela está travada. E, ora, isso causa um problema, porque se ela travou, ela pode estar travando aberta. E o módulo vai receber esse sinal aqui, ó. Em vez de ser este aqui, vai receber este aqui. Como ele tem que preservar o motor na fase fria e preservar a vida útil do motor, se eu ligar e der na partida e o módulo perceber que a válvula EGR, através do sensor de posição, não se encontra na posição correta, simplesmente o motor pega e apaga. Olha que coisa interessante. Pega e apaga. Então, hoje, a manutenção referente à válvula EGR ela é muito mais acentuada. Porque com baixa quilometragem do veículo, nós temos aí o problema de carbonização. E nós sabemos que essa carbonização vai trazer alguns problemas. Que tipo de problema nós vamos ter na carbonização? Que tipo de problema nós vamos ter? Simples. Olha aqui, vem aqui comigo agora. Vamos ver se nós entendemos. Preste atenção. Eu pergunto para você, motor de passo, como é que ele vai girar? Vamos fazer aqui uma retrospectiva para que nós possamos compreender
aquilo que eu expliquei. Liguei a chave. A temperatura do motor está abaixo de 60 graus centígrados. A válvula EGR, liguei a chave, a válvula EGR vai ser modulada através de um sinal PWM, o motor de passo vai girar o suficiente, e quem indica que o motor de passo se movimentou e que a válvula abriu? O potenciômetro, que é o sensor da posição da válvula EGR. Qual é a calibração dele? A calibração dele é 0,5 volts, a maioria das aplicações. Ah, mas mestre, chegou aqui na minha oficina uma aplicação que a calibração é 1. Ok, é 1. Você só precisa tomar como referência agora que 1 volts é a calibração daquela aplicação, mas as outras aplicações é 0,5. Ok? Então, eu liguei a chave. Antes de ligar a chave, ok? Liguei a chave. Na hora que eu liguei a chave, automaticamente eu já estou com o meu multímetro colocado lá. Em seguida, logo em seguida, o módulo vai mandar um sinal PWM. Você pode, com percentual DUT, com frequência, saber qual é esse sinal PWM. Qual é o valor desse sinal PWM? Ou seja, o valor do sinal PWM para que o motor de passo se movimente, posicionando a abertura da válvula EGR na fase fria. E aí a posição do sensor, em vez de ser 0,5, que é o fechado, é 0,6 e 0,8. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da característica construtiva, mas na fase fria, quando a temperatura do motor está abaixo de 60 graus, esse é o comportamento. Então você pode usar um multímetro com percentual DUT, você pode colocar um multímetro em frequência, você pode medir a tensão fixa. Ora, se eu chego com o meu multímetro imerso nesse terminal aqui, ó, ok? Eu vou encontrar 12 volts. No outro lado, eu não encontro 12 volts, eu encontro o sinal PWM. Perfeito? Ó, 12 volts nesse lado e sinal PWM nesse aqui. Perfeito? Tá claro? Fechou a linha de raciocínio? Então, por isso que nessa terça, com o mestre, nós resolvemos trazer este assunto para você, justamente para que você possa compreender. Agora, e na fase aquecida? A mesma coisa. Na fase aquecida, o motor está de torque para potência. Quem vai determinar a válvula EGR? Ora, se o sensor de temperatura. Então, por isso que nós temos aqui os agregados. Olha aí, os agregados, ok? Nós temos aí, olha, sensor de temperatura da EGR, ok? Ó, sensor de temperatura dos gases, do líquido refrigerante, tá vendo aqui, ó? Sensor de temperatura da EGR, ok? O trocador de calor, olha aqui o trocador de calor. Trocador de calor, ok? Você tem borboleta de aceleração, aqui, ó, para ganhar velocidade. Você tem medidor de massa de ar, pedal do acelerador. Por quê? Tudo isso vai ser utilizado para a eficiência da válvula EGR. Então, o módulo precisa saber qual é a temperatura da água para poder definir se o motor está aquecido ou se o motor está frio. Se a válvula EGR vai trabalhar na fase fria ou na fase aquecida. Mas vejam, nada mais é do que um motor de passo que muda a sua polaridade. Então, se nós fôssemos fazer agora uma pergunta, vem aqui comigo agora. Se nós formos fazer uma pergunta, quantos fiozinhos você tem no conector da válvula EGR, onde o potenciômetro é conjugado com o motor de passo da válvula EGR? Você tem 2 condutores da bobina do motor de passo, aonde é invertido a polaridade do sinal PWM para inversão de movimento e a largura de pulso para determinar a velocidade do motor de passo.
e você tem três condutores elétricos, três terminais, onde você tem positivo, negativo, sinal. Não necessariamente que seja do meio, não importa. O conceito diz que um potenciômetro ele tem que ter positivo, negativo e sinal. Ok? Então, só relembrando, como avaliar uma válvula EGR com motor de passo num sistema eletrônico? Simples. Eu vou utilizar um multímetro. Posso utilizar um osciloscópio? Claro, se eu quero ver o sinal PWM, posso utilizar tranquilamente, ok? Mas o multímetro com percentual DUT, com frequência e medindo tensão de corrente contínua, você vai automaticamente se posicionar e fazer um diagnóstico tranquilo e assertivo com relação à válvula GR com motor de passo. Lembre-se que um dos fatores mais importantes de tudo isso é que a carbonização ela acaba prendendo a haste da válvula. Ok, e o motor de passo ele é um componente elétrico onde a corrente pelo esforço aumenta. E essa corrente aumentando pode vir a danificar o motor de passo, a queimar o motor de passo. Então, uma carbonização excessiva, ok? Onde isso está relacionado pela estequiometria do motor, ou seja, perfeito? Pode dar um excesso de carbonização, consequentemente, você ter a carbonização da haste da válvula ou da válvula propriamente dita. Ok? Muito bem? Ficou claro? Ok? É muito simples, então, o motor de passo. Ok? Com todos esses detalhes que nós explicamos, eu vejo que começa a clarear, porque muitas das vezes o profissional ele chega para fazer um diagnóstico, ele não sabe os parâmetros para saber se está certo ou está errado. Esse é o grande detalhe da questão. Ok? Muito bem. Nós temos aí, então, mais uma vez aí a nossa agenda, né? Só para ressaltar a nossa agenda. Viajo agora quinta-feira para Recife, ok? Onde nós vamos ministrar ou seja, dia 5, dia 6, dia 7, sexta, sábado, domingo, o curso de Diagnóstico em Sistema de Injeção de Isomorreio. Olha, prática, procedimentos que levam você a entender e usar as ferramentas que você tem e que são necessárias para se fazer um diagnóstico. Com prática de veículos, equipamentos, ferramentais. E viajamos depois para Caruaru, na semana seguinte, 12, 13, 14 do 12, em Caruaru, nós vamos estar, também sexta, sábado, domingo, nós vamos estar ministrando o curso de reparação de injetores Denso, Delphi, Siemens, Caterpillar. Ora, depois que você pega esse conhecimento, você adquire esse conhecimento, não existe problemas em injetores que você não solucione. Não Denso, Delphi, Siemens, Caterpillar. Ok? Fazendo uso de ferramentas, calibrações, para que você faça um ajuste perfeito de um injetor. Ok? São últimas vagas, pessoal. Você corra, aqueles que ainda querem fazer o investimento esse final de ano, estaremos aí na cidade. Ok? Está claro, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, tem o QR Code, tem um telefone para você. Mestre, ainda dá tempo? Tá, eu vou embarcar amanhã. Aliás, amanhã é quarta. Eu vou embarcar na quinta-feira e no final de semana nós já iniciamos as nossas atividades lá em Recife. Ok? Está sendo divulgado, pessoal, a nossa comunidade. Tem sido lá na Black Friday, nós colocamos, né? E a comunidade, vocês têm recebido muito anúncios da nossa comunidade profissional Nato Santos, um ambiente onde profissionais como você devem estar presentes justamente para quê? Para ter vários treinamentos, porque não tem como você
evoluir profissionalmente sem investir no seu conhecimento. E a comunidade, o ambiente, justamente aonde você tem um custo muito baixo, você tem acesso a curso de diagnóstico, sistema como Correio, reparação de todos os injetores Bosch, Caterpillar, Delphi, Siemens, Denso, enfim, são vários, além do WhatsApp, onde você tira suas dúvidas conosco. Okay? Você pode imprimir material, receber o certificado quando terminar, e você tem acesso 1 ano, pessoal, 1 ano. Paga uma mensalidade, paga uma anuidade, que você pode dividir em parcelas. Entre em contato, então, nossos sites, e com certeza você vai ter um material que vai ser de grande valia para você. Além de que toda terça com o mestre, uma aula como esta está gravado lá e separado por tema, hein, gente? Você escreve a dúvida, o conteúdo, e ele já abre, mostra as aulas que tem aí, ok? Então venha fazer parte deste grupo de profissionais da comunidade Professor Donato Santos, ok? Ok, pessoal, então eu quero desejar a você, primeiramente, uma boa noite, uma boa continuidade de semana e, com certeza, na próxima terça nós estaremos aqui para mais esse compromisso, para mais uma dica técnica, aonde, com certeza, eu creio que tem sido muito benéfico para o seu dia a dia como profissional, ok? Agradecemos a Deus pela oportunidade. Que todos vocês tenham uma boa noite. Até a próxima terça.